Preste bem atenção nessas três peças. Hoje nós falaremos sobre uma técnica que praticamente todos os artesãos que trabalham na área do fusing utilizam em suas criações. E se você prestou bem atenção nas imagens e já trabalha com o fusing, já deve saber do que se trata esse vídeo. Afinal, é com essa técnica que a gente cria vários efeitos como esses. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E hoje nós falaremos sobre sanduíche. Essa, sem dúvida, é a técnica mais utilizada no ramo. Isso porque existe uma infinidade de efeitos que só podem ser alcançados através do uso bem sucedido dela. Um bom exemplo é o uso de esmaltes com efeito de bolha, que dão uma cara bem diferente em qualquer trabalho. Essas tintas são bem conhecidas principalmente pela sua característica de transparência. Existem também alguns esmaltes que mudam a sua tonalidade de acordo com o trabalho que você executa. Um bom exemplo de um desses esmaltes é o verde cobre opaco, porque se a gente pegar essa tinta e utilizar ela em uma única placa, depois de passar o processo de fusão, a tonalidade dela vai mudar de um verde para um amarelo terra ou um marrom terra. Isso acontece principalmente pelos compostos que contém nessa tinta, e não por causa de um erro de fabricação ou erro na sua fusão. É basicamente a característica dessa tinta que traz esse tipo de efeito. Porque se nessa mesma peça que foi utilizado esse pigmento, a gente, antes da fusão, colocar uma outra placa em cima, a tonalidade inicial, que seria o verde cobre, vai aparecer nessa parte da peça. E esse ato de colocar uma peça sobre a outra é justamente a característica principal do efeito sanduíche, que se resume em colocar uma peça sobre a outra para que no processo de fusão elas se fundam, se tornando uma única peça. Esse exemplo que eu citei é o exemplo mais clássico de todos no que diz respeito à utilização dessa técnica, que é você pegar uma placa ou peça de vidro e pintar ela da cor ou das cores que você preferir. Daí coloca outra placa ou peça idêntica em cima e leva para o forno para iniciar um ciclo de fusão. Outra forma bem simples de se fazer o efeito sanduíche é você pegar duas placas de vidro de tonalidades diferentes e fazer uma fusão entre as duas. Por exemplo, nessa pulseira eu usei dois vidros de cores distintas, um na cor natural de uma garrafa azul e o outro na cor natural da garrafa transparente. E aqui, já que o vidro transparente é livre de cor, você pode usar a criatividade e pigmentar ele da cor que bem entender. Então, nesse vidro transparente eu utilizei um pigmento laranja e levei para o forno junto com esse vidro azul, criando esse efeito bem interessante. Uma outra característica bem interessante que só o efeito do sanduíche te traz é a respeito das inclusões, que é quando você adiciona outros tipos de material entre as duas placas de vidro. E dentre esses materiais a gente tem o ouro, o alumínio, o pó de ouro, a folha de ouro, papel alumínio, materiais orgânicos como folhas, galhos, enfim. Isso além de uma quantidade considerável de outros materiais que você pode utilizar nessas composições. E outra grande vantagem de se fazer esse tipo de efeito é que o sanduíche te traz a impossibilidade de existência de uma peça 100% igual à que você produziu. E aqui eu vou criar um exemplo bem interessante. Se você pega uma placa de vidro de 12 mm de espessura, vidro transparente, e com ela você faz a termoformação, criando uma cuba transparente, quantas peças dessa você acredita que existem no mundo? Agora, se você cria essa mesma peça utilizando a técnica do sanduíche, utilizando os componentes alguns que eu até citei agora há pouco, quais são as chances de alguém no mundo inteiro ter criado uma peça idêntica à sua utilizando os mesmos componentes? Acredito eu que seja zero. E se a gente for parar para pensar no quesito lucro, você pode lucrar bem mais numa peça bem trabalhada e com uma cara única no mercado, e se bem desenvolvida, você pode até vender ela como se fosse uma obra de arte. E mercado para isso a gente sabe que existe, e muito. Porém, alguns cuidados devem ser tomados quando a gente for utilizar o efeito sanduíche. Aqui eu vou citar dois deles. O primeiro deles, e eu já falei em vários vídeos aqui do canal, é em relação à incompatibilidade entre os vidros. E fazendo um breve resumo aqui, caso você ainda não tenha assistido o vídeo sobre incompatibilidade, se você pegar duas placas de vidro que tenham o coeficiente de dilatação diferentes,
no momento que você for fazer a fusão, vai acontecer a incompatibilidade entre essas duas peças. Sendo assim, corre grande risco de você perder todo o seu projeto. Então, antes de iniciar qualquer trabalho, um dos primeiros passos que você tem que fazer é verificar se os dois vidros que você vai estar utilizando para a criação do seu sanduíche são compatíveis. E um segundo ponto aqui que merece um pouquinho mais de atenção é em relação ao salto térmico. Porque como você vai estar utilizando duas ou mais placas de vidro na criação de um único projeto, tem que haver uma preocupação em relação à distribuição de temperatura entre essas duas placas. Por exemplo, se eu estou utilizando um forno com resistência na tampa, o calor emitido pela resistência é projetado principalmente para a placa que se encontra na parte de cima do projeto, que obviamente é a placa que está mais próxima da resistência. E para a gente evitar o salto térmico nesse caso, a gente tem que fazer o controle de temperatura, para que ela seja distribuída de forma uniforme entre todas as peças dentro do forno. Porque caso haja uma mínima diferença entre essas temperaturas, pode acontecer uma ruptura do seu projeto. Existem várias outras situações em que a gente tem que dar um pouco mais de atenção em relação ao uso do sanduíche. Mas mesmo assim, isso não tira o fato dessa ser a técnica mais utilizada entre os artesãos na área do fuzing. E ser uma das que mais encantam os olhos. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, e se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal, e se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal também, isso vai ajudar bastante a gente. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao assunto é só deixar aqui nos comentários. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!